Olá, sou o professor João Arantes, Universidade Federal de São Paulo, dando continuidade ao nosso curso sobre TEA, TDAH. Vamos falar um pouquinho do processo diagnóstico, né? Ah, Como é que é isso, né? Normalmente você procura ali um profissional especialista em TDAH, normalmente ali um médico, né? Enfim, né? Ah, Agora uma coisa curiosa assim, né? Você imagina que nesse processo vai ser feito assim um teste e você vai perceber, ó, eu tenho TDAH ou não tem, né? Não é bem assim, né? Não existe assim um teste único, né? Não tem nenhum exame de imagem do cérebro, nenhum exame de sangue, né? Vou fazer um exame do sangue e ver se você é TDAH. Não é assim, né? O eletroencefalograma também não, né? O teste de computador, faça esse teste de computador aqui. Se você tiver tantos pontos aqui, você vai ser classificado como TDAH. Não é por aí, né? Então, como é que isso é feito, né? É feito por meio de uma entrevista clínica. Então, esse profissional de saúde, pode ser um médico, né? O que ele vai fazer? Ele vai te avaliar, ele vai coletar informações de diversas fontes. Que fontes seriam essas, né? Primeiro, a própria criança, então ele vai conversar com a criança, vai observar a criança, vai desenvolver algumas atividades ali com a criança, né? Depois vai conversar com os pais, né? Se possível, ter o feedback ali dos professores, né? E normalmente uma coisa interessante é que a desconfiança de que a criança tenha o TDAH ou TEA, volta e meia vem dos professores na escola, né? Então, né, o professor já teve várias crianças nessa situação e de repente começa a observar que o seu filho é inquieto, né? Ele não para, fica rodando de um lado para o outro, tal, não está prestando atenção. Uma menina quietinha demais, né? Fica perdida ali em pensamentos, coisa e tal. Normalmente, às vezes, né, os professores dão um toque, né, nos pais. Olha, vem cá, né? Teu filho é um pouco que diferente, que tal você fazer uma avaliação, né? Enfim, então por isso que é importante aqui a participação das crianças, pais, professores aqui dando feedback para o profissional que vai avaliar, né? Então o que ele avalia? Ele avalia como é que a criança se comporta na escola, em casa, né? E que perguntas normalmente eles fazem. Como é que é a vida da criança, né? Quais são os estressores, né? Então, de repente, a criança reage de uma forma assim inesperada ali devido a um determinado estressor. Então, quais são os estressores aqui? O que estressa essa criança, né? Existem outros problemas de saúde que os pais notam, né? E tem histórico na família de TEA, TDAH, né? Então, porque tem essa parte genética aqui envolvida, né? Esse componente genético. E de repente você é uma coisa bastante curiosa assim que muitas vezes os pais vão, né, identificam, levam o filho e fazem o processo diagnóstico, identifica que o filho tem TDAH e depois o pai ou a mãe percebe que também teve, né? Que também tem, né? Enfim, tá? Muito bem, então falando um pouquinho sobre o processo diagnóstico, vamos falar um pouco sobre as funções executivas do cérebro na nossa próxima videoaula. Lembrando assim que essas videoaulas são bastante curtas, tá? E o objetivo é simplesmente dar uma visão panorâmica do assunto e depois recomendar que você se aprofunde no assunto lendo outros artigos e textos, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço.